Saudamos aos irmãos e todos aqueles que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Sempre uma alegria estarmos juntos para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós. E o tema desta noite, um tema relevante, importante, quando o amor se esfria. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Carta à igreja de Éfeso. Nós vamos usar a NVI. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis que o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos fechar os olhos. Senhor, que a tua graça seja abundante, que o Senhor esteja operando de uma forma poderosa. Opera assim no texto lido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? A igreja estará sentada. Meus amados, o texto que nós lemos e a introdução que nós falamos aqui logo no início, nos dá a entender daquilo que é a preocupação do Senhor para com a vida do homem. Quando falamos de quando o amor se esfria, ele está muito relacionado à preocupação do nosso Deus para com a vida daqueles que temem ao Senhor, daqueles que conhecem a palavra, daqueles que vivem o Evangelho. E é sempre interessante quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor e observamos com clareza o quão Deus ele se preocupa com a vida do homem, com a sua igreja, como Ele se preocupa em sempre trazer para nós compartilhar esse momento de estar junto, de ouvir a sua palavra. Não foi diferente com o apóstolo João aqui, quando ele escreve as cartas, principalmente Apocalipse. Numa outra oportunidade, tivemos a oportunidade de falar sobre como Jesus se apresenta à igreja. E o capítulo 1, ele traz um retrato claramente de como Jesus se apresenta ali como Senhor, como aquele que é poderoso. Não um Senhor de dores, mas assim um Senhor poderoso sobre todas as coisas. Aquele que tem um poder e o domínio sobre os céus e a terra. E agora, quando Jesus começa a falar sobre as igrejas, ele traz um recado especial, e esse recado ele tem muito a ver com aquilo que vivemos hoje como igreja. Porque o mesmo Espírito que falou ali daquela forma poderosa, a presença gloriosa de Jesus naquele lugar, na ilha de Patmos, nós hoje temos a oportunidade que, através da palavra,
essa palavra também ela penetre no nosso coração e traga para nós um avivamento que é tão importante nos dias que vivemos. E a preocupação de Jesus para com aquela igreja tem sido a preocupação do Espírito Santo hoje, num tempo que vivemos. Quando Jesus ele pede a João para escrever aquela carta, e quando nós começamos a ver a cidade de Éfeso, o que era a cidade de Éfeso, nos lembramos muito bem que quem instituiu uma igreja em Éfeso foi o apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 60, 65 da nossa era. E durante 3 meses ali, na terceira viagem missionária de Paulo, ele instituiu aquela igreja ali. E aquela igreja, podemos dizer que foi uma igreja matriarca daqueles dias, porque era uma igreja robusta. Éfeso não era uma pequena cidade, um vilarejo, mas Éfeso era uma cidade de mais de 250 mil habitantes. Uma cidade que era chamada a Feira das Vaidades do mundo antigo. Há um escritor romano que diz que ela era a luz da Ásia. A cidade tinha uma população muito grande, tinha um porto naquele lugar, e todos que queriam viajar para a Ásia, Éfeso era uma entrada obrigatória daquele lugar. E também, a cidade de Éfeso também, ele tinha um centro cultural muito grande, um centro também de culto a uma deusa chamada Diana, onde funcionava ali, onde havia muita prostituição. E devido a essa situação tão difícil daquela cidade, uma cidade difícil, uma cidade imoral, uma cidade mística, cheia de superstição, e ela tinha também um centro de culto ao imperador. Então, basicamente, todos que habitavam naquela cidade tinham que cultuar ao imperador. E naquele momento, Paulo institui aquela igreja ali, aproximadamente no ano 60, 65. E logo após, quando Jesus se manifesta aqui na ilha de Patmos, aproximadamente no ano 90, aquela igreja já estava aproximadamente com uns 30 anos. E Jesus ali, ele traz uma mensagem àquela igreja que passou por muitas dificuldades. E quando começamos a ler no primeiro versículo aqui do verso 2, do capítulo 2, a palavra diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quando nós começamos a observar isso, mas quem era o anjo daquela igreja? Muitos associam que esses anjos eram seres celestiais que estavam naquela igreja, outros associam que eram anjos guardiões, mas na verdade a interpretação mais consistente da Bíblia é que eram pastores que eram responsáveis por aquelas igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, Laodiceia, eram homens igrejas que Deus tinha constituído ali para que o evangelho fosse pregado. Então, naquele momento, a palavra diz que essas coisas diz aquele que conserva na mão e tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Aquela igreja em meio àquele lugar tão difícil, aquele lugar de opressão, de misticismo, de idolatria, de perseguição, principalmente aos cristãos daquela época, a certeza que aquela igreja tinha é que Jesus, ele andava no meio dos candelabros. A certeza que nós temos hoje, meus amados, como servos de Deus, como igreja, diante de uma sociedade corrompida, diante de um mundo indo de mal a pior, nós temos uma certeza: Jesus, ele anda no meio da igreja. Nós temos a certeza de que ele está no nosso meio. A certeza de estarmos neste lugar é porque nós sabemos que ele está presente e nada foge ao seu controle, tudo está diante dele. O Cristo vivo se manifesta no meio da igreja, ele está presente, ele está sondando a igreja, ele conhece cada coração neste lugar.
Muitas vezes chegamos a esse lugar com as nossas preocupações, as nossas lacunas, as nossas dificuldades, mas há um Deus que sonda o nosso coração e sabe aquilo que precisamos. E como a igreja de Éfeso vivia essa experiência, nós também temos vivido essa experiência gloriosa. Jesus está no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a alegria, que Ele anda no meio da igreja. E Ele anda para quê? Para nos encorajar. Ele anda para nos repreender e principalmente para nos chamar, para nos arrepender, nos chama para o arrependimento na sua presença. Essa é a bênção que o Senhor, Ele tem operado no nosso meio. Ele anda no nosso meio. A partir do verso 2, meus amados, a palavra diz, interessante, Jesus ele começa a destacar 3 virtudes daquela igreja, que diante das situações que vivemos hoje, devem ser imitadas. A palavra diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não posso suportar homens maus, que pudeste à prova os que a se declaram apóstolos e não são, e que achastes mentiroso. O que podemos destacar naquela igreja é que aquela igreja, apesar de todas as dificuldades, apesar do misticismo, da idolatria, da perseguição, aquela igreja, ela era fiel à doutrina, ou melhor, ele era fiel à palavra do Senhor. Mesmo cercada de perseguições e constantes heresias, esta igreja, meus amados, ela permaneceu firme na palavra. Ela permaneceu firme no seu propósito, que era pregar o Evangelho. Jesus, já tinha alertado, quando falou dos lobos devoradores, que vinham como pele de ovelhas, para tentar destruir a igreja. Então os apóstolos também falam da necessidade daqueles que seriam os falsos profetas daquela época. Então a igreja, meus amados, de Éfeso, ela tinha um discernimento. Ela não tolerava a heresia, o pecado, a imoralidade. A igreja, ela entendia muito bem que ela precisava estar longe da imoralidade daqueles dias. E o que identificava aquela igreja era a fidelidade à palavra do Senhor. E hoje, meus amados, nós precisamos entender que a igreja evangélica brasileira, ela precisa aprender com Éfeso. Hoje as pessoas, elas não querem compromisso com a verdade. As pessoas, elas estão mais preocupadas com as experiências do que com a verdade. As pessoas, elas não querem pensar, elas só querem sentir. As pessoas, elas não querem na doutrina, mas querem novas revelações, querem viver de revelações daquilo que muitas vezes não traz nada para a vida do homem. Elas não querem o evangelho da cruz, mas apenas querem o evangelho de milagres. E infelizmente, meus amados, hoje a igreja brasileira, ela está perdendo este compromisso com a verdade. O que determina hoje o rumo da igreja não é mais a palavra, mas é o gosto dos consumidores, Então, se o consumidor gosta de tal situações, eu vou pregar dessa forma. E não é isso que a igreja de Éfeso pregava. A igreja hoje, ela está pregando outro evangelho. Ela perdeu a fidelidade. É o evangelho do descarrego, do sal grosso, das maldições. A igreja, ela está perdendo a capacidade de refletir sobre o que é o evangelho verdadeiro. A igreja de Éfeso, meus amados, é um testemunho vivo daquilo que precisamos viver todos os dias na nossa vida. E quando nós
ouvimos alguma coisa, entramos nas redes sociais, nós ficamos apavorados com o que está sendo falado. As pessoas não querem compromisso, eles são hereges, são apóstatas, eles não querem um compromisso com a verdade. Mas a igreja de Éfeso, ela era fiel à verdade que Cristo nos ensinou. Interessante que a igreja de Éfeso também, ela estava envolvida na obra de Deus. A palavra diz que eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor. Jesus reconhece aquela igreja pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por aquilo que ela fazia, pelo esforço que ela fazia diante das situações tão difíceis daquela época. E hoje, meus amados, nós devemos ter esse discernimento espiritual. Interessante que John Stott ele faz uma afirmação interessante, nós vamos ler para os irmãos. A igreja daquela época, a igreja de Éfeso, eram crentes engajados e não meramente espectadores. Eles trabalhavam pela obra de Deus. A congregação ela se envolvia plenamente, não só em apenas um auditório. A igreja ela estava vivendo algo novo, ela se deleitava, ela buscava o Senhor. Não era uma igreja narcisista. E infelizmente hoje, meus amados, com muita tristeza, nós vemos que há muitos líderes que são narcisistas. E o narcisista são líderes religiosos que usam o poder para promover comportamentos abusivos dentro da igreja. Isto é uma realidade tão difícil nos nossos dias. Eles se colocam no centro de tudo, são manipuladores, intolerantes à crítica, controladores, podem expulsar ou marginalizar aqueles que discordam de suas opiniões. Então as pessoas hoje, o narcisista hoje, ele não está preocupado com a ovelha, ele não é fiel à doutrina, ele está apenas preocupado com a sua placa, com o seu nome. Mas a igreja de Éfeso, ela estava assim, preocupada em ser fiel à palavra do Senhor. No verso 3, meus amados, a palavra diz assim: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. O crente, naquela época, meus amados, a terceira característica de Éfeso é porque era uma igreja que estava perseverando nas tribulações. As dificuldades, a perseguição, a idolatria, os irmãos sendo mortos, mas eles perseveravam na doutrina. Ser crente em Éfeso, meus amados, não era ser popular. E lá, como nós já falamos, era um lugar onde havia culto ao imperador. Então, todo aquele que não se dobrava diante do imperador, ele era morto. Então, essa igreja ela passava por isso, por essas perseguições. Eles estavam ali, eles viviam ali, eles não esmoreciam diante das dificuldades. E hoje, muitas vezes, as pessoas, hoje os crentes, eles querem apenas a coroa da glória, mas não querem o evangelho da cruz. Eles querem a salvação, mas não querem compromisso com a verdade. Eles querem a bênção de Deus, mas não querem o dono da bênção. A igreja, meus amados, dos nossos dias, ela está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Ela prefere ser reconhecida pelo mundo, pelo seu status, pelo seu nome. Mas a nossa vida, nós precisamos ser reconhecidos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, meus amados, hoje, ela perdeu a capacidade de denunciar o pecado. E muitas vezes, como o pastor Miguel fala, o pecado hoje não é pecado, né? É problema. Olha, você está em adultério, é um problema, não é pecado. Então a igreja hoje tratou o pecado como um problema. E isso é grave.
A igreja que é comprometida com a verdade, ela vai denunciar, ela vai exortar, ela vai falar aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos ser omissos, meus queridos, àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nós precisamos denunciar o pecado, porque o púlpito da igreja, o lugar, ele foi transformado num balcão de produto, onde se vende o que quiser, da forma que quer. E isso é uma grande destreza. E no verso 4, nós vamos entrar justamente no assunto desta noite. Diante da doutrina, da perseverança, do amor daqueles irmãos em trabalhar pela obra de Deus, mas diante daquelas virtudes que a igreja ela batalhava, no verso 4, Jesus ele faz um alerta àquela igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Meus amados, aquela igreja era digna de ser louvada, mas a onisciência de Deus penetra no coração do homem, penetra no interior do homem e conhece aquilo que o homem está vivendo. Então, diante daquilo que a igreja proclamava, as suas virtudes, mas no seu interior havia algo que Jesus estava vendo no meio daquela igreja. E a palavra era: tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor. Então, meus amados, quando falamos que a igreja ela foi instituída no ano 60, mais ou menos, 65, e mais ou menos no ano 90, aqui foi quando João escreve esta carta a esta igreja, aproximadamente essa igreja já tinha uns 30 anos, certamente aqueles irmãos já não tinham o mesmo vigor, a mesma alegria daqueles que iniciaram com tanta pungência a obra de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco, meus amados. Muitas vezes conhecemos o Evangelho há tanto tempo, nós já somos servos há tantos anos, mas há momentos na nossa vida que o amor ele começa a se esfriar. Eu não oro mais, eu não busco mais o Senhor. E apesar de todo o trabalho daquela igreja, havia essa deficiência. E isso para nós é um alerta para a igreja hoje. E um alerta para analisarmos a nossa vida. Analisarmos como está o nosso coração diante de Deus. Será que nós temos amado ao Senhor de uma forma gloriosa? Será que esse amor é um amor incondicional? Ou é um amor mecânico? Aquele amor de que tenho que fazer ou vou fazer? Meus amados, o alerta de Jesus para aquela igreja é que ela tinha perdido a essência do amor, o amor de Deus. O amor é a marca do discípulo verdadeiro. E quando nós falamos deste amor verdadeiro, deste amor que é ser discípulo do Senhor, nós nos lembramos daquilo que nós estamos aprendendo aqui na quarta-feira. Nós não podemos ser discípulos na multidão, mas nós temos que ter proximidade com o nosso Deus, nós temos que ser próximo a Ele, porque quanto mais intimidade com o nosso Deus, mais sensíveis vamos ser à sua voz. Porque muitas vezes a apatia, a indiferença, ela vem sobre nós. Apesar daquela igreja ser robusta, algo estava entrando no coração daquela igreja. Então, ser discípulo, meus amados, é estar em relacionamento com Deus. E é por isso que nós devemos nos analisar a cada dia, como é que está o nosso coração. Porque Deus está preocupado em nós, meus amados, no nosso relacionamento com Ele, a nossa proximidade com Ele. Nós não podemos abandonar o primeiro amor. Nós não podemos abandonar o amor de Deus pelo zelo religioso. Porque os fariseus faziam isso.
Eles eram conhecedores, mestres da lei, conheciam tudo, criavam regras, mas eram rigorosos nos seus ritos sagrados, mas o seu coração estava como um deserto seco, porque faltava relacionamento com Deus. E esta palavra, meus amados, é para nós, é um alerta para o nosso coração hoje. Nós vivemos dias tão difíceis, que nós devemos vigiar a cada dia, para que nós não nos tornemos crentes mecânicos, sem vida, sem alegria, sem desejo ardente de buscar ao Senhor, de realizar ao Senhor, porque o que motiva o coração do homem é aquilo que Deus fez pela minha vida, que Deus fez pela sua vida. O que deve motivar este amor no seu coração não é uma placa, não são ritos, mas sim o desejo ardente de realizar a obra do Senhor de todo o nosso coração, com o entendimento de ser um discípulo do Senhor. Essa igreja estava com esta lacuna, e nós hoje precisamos avaliar o nosso coração. Como está o meu coração diante de Deus? Será que este amor está se esfriando ou se esfriou? Mas Deus nos alerta para que hoje seja um novo recomeço para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 5, Jesus oferece uma chance de recomeço. Jesus é enfático e diz assim: lembra-te de onde caíste. Jesus está dizendo para aquela igreja: lembra-te de onde caíste. Nós precisamos, oh, meus amados, tornar a viver aquilo que vivemos no passado. Nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. E para onde precisamos retornar? Qual o ponto que nos desviamos? A igreja não está sendo chamada para relembrar o seu pecado, mas está sendo dito porque aonde você caiu, aonde você falhou. O alerta é isso. Lembra-te aonde foi a falha no teu coração. E em seguida Jesus disse: arrepende-te. Arrependimento, meus amados, não é emoção, não é remorso, mas é atitude. Arrepender-se é uma mudança de mente, de direção, é voltar-se para Deus, representa deixar o pecado. E a palavra arrepender-se no grego, ele significa metanoia, que significa mudar o nosso pensamento, mudar a nossa mentalidade. O alerta para aquela igreja é que o amor tinha se esfriado, mas o recurso é: você tem que se arrepender, você tem que mudar de direção, você tem que ser nova criatura na minha presença. Então arrepender-se é mudar de comportamento, é mudar da direção. E quando o verso 5 diz: lembra-te de onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras, aquilo que praticavas no início. Meus amados, o arrependimento é algo que tem que acontecer no nosso coração. Arrependimento e depois fruto de arrependimento. Então, hoje, meus amados, é um alerta que o Senhor está fazendo àquela igreja e é um alerta que o Senhor está fazendo a nós. Nós precisamos voltar aos pés do Senhor. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Se porventura algo nos afastou do propósito maior, do objetivo maior que Deus estabeleceu para nós, há uma advertência solene para nós. E quando Jesus fala isso, ele fala: olha, a advertência é essa: se não se arrepender, virei contra ti e tirarei o teu candelabro. Meus amados, o candelabro naquela época era feito para brilhar. Então, automaticamente, o amor esfriou, e eu não me arrependi,
E a advertência de Jesus: eu tirarei o vosso candelabro. Meus amados, o candelabro é a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A igreja, ela não tem luz própria, ela não tem virtudes. A beleza da igreja, ela não está no ambiente, mas ela está no Espírito Santo que está no meio dela. Nós somos a luz do mundo, bendito seja o nome do Senhor. Então a luz, aquele que não tem luz, não tem intimidade, não pode brilhar, porque quem não ama está em trevas. Este é o alerta para as nossas vidas. No verso 6, meus amados, ele começa dizendo que há uma coisa ao seu favor, que você odeia as práticas dos nicolaítas. E Jesus fala: e eu também odeio. É interessante como é que Jesus, ele fala de uma forma muito clara. Mas o que era, meus amados, a doutrina dos nicolaítas? Há um escritor que escreveu, Irineu escreveu, que Nicolau foi um diácono da igreja de Atos. Em Atos 6 está lá escrito. E esse irmão, ele se afastou do evangelho do Senhor e se tornou um apóstata. O que era o apóstata? E principalmente a doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas eram uma seita gnóstica que procurava se infiltrar nas comunidades daquelas igrejas com o objetivo de ensinar e trazer ensinos heréticos contra a palavra do Senhor. Mas a advertência de Jesus é: como você odeia, eu também os odeio. Eles participavam e incentivavam outras pessoas a festas, a rituais, a práticas e banquetes imorais, idolatrias pagãs. Meus amados, o tempo passou e hoje, infelizmente, há muitos nicolaítas aí fora que são hereges. Não têm compromisso com a verdade. Eles são inimigos do Evangelho. Eles não têm compromisso com a verdade. São hereges, homens que não querem saber daquilo que é a doutrina verdadeira. Eles não planejam, meus amados, destruir o Evangelho, mas eles querem hoje oferecer uma versão melhorada, modernizada da fé verdadeira. Hoje, infelizmente, muitos nicolaítas estão agindo em igrejas, trazendo um prejuízo, enganando muitos. Mas por isso que nós devemos estar alertas com relação àquilo que vivemos ou àquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, essas pessoas tinham um estilo de vida imoral. Eles se infiltravam para perverter o Evangelho. Mas, no entanto, em Apocalipse 2,16, há uma palavra que diz assim: no entanto, a sentença de Cristo está decretada. O nosso Deus, Ele vai batalhar contra esses hereges, contra aqueles que se manifestam contra a palavra de Deus. E para concluirmos aqui, meus amados, o nosso pensamento, aquilo que o Senhor tem para nós, no verso 7 ele diz claramente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Hoje vivemos, momentos semelhantes, mas há uma igreja fiel, há um povo que tem se comprometido com a verdade. Há um povo que está rejeitando tudo aquilo que é oferecido neste mundo. E quando falamos da rejeição, quando Jesus falou dos nicolaítas, que eles tinham que rejeitar, como eu também vos rejeito, porque eles ofereciam coisas pagãs, comidas sacrificadas àquela igreja.
E Jesus, logo no verso 7, diz assim: a vós, igreja, eu darei direito de comer da árvore da vida. Então nós, meus amados, entendemos claramente que Jesus, ao vencedor darei. Nós somos vencedores, não pelos nossos méritos, mas por misericórdia e pelo amor grandioso de Deus. Você não tem mérito algum, você não merece a salvação, mas aprove a Deus um dia te chamar para congregar na sua presença. Vida eterna é reconhecer que Deus é Deus, porque Deus é amor. O céu, meus amados, só é céu porque lá existe um Deus maravilhoso que está regendo com a mão forte e poderosa. E aquela igreja, meus amados, ela entendeu perfeitamente. E o recado era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O exemplo daquela igreja nos adverte que nós não podemos ter o coração frio para fazer a obra de Deus. Se porventura você entrou neste lugar com o seu coração frio, nós não podemos fazer a obra de Deus com o coração frio, ressequido, desanimado. Mas há um Deus que nos adverte. É porque Ele te ama. E por esse amor Ele se entregou naquela cruz. Os crentes devem prestar atenção ao conselho de Salomão, que diz assim: cuida do teu coração com toda a diligência, porque dele procede as fontes da vida. Como aquela igreja foi advertida aqueles dias, hoje Deus tem nos alertado, meus amados. Deus tem nos alertado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Convidamos a igreja a estar de pé. Glória a Jesus. Do grão que faz a vida irromper. Bendito seja o nome do Senhor. O esplendor o invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Não deixe seu coração esfriar diante dele. Glória a Jesus. Nós dizemos, Senhor, é tudo por Ele. Toda glória, toda honra, tudo por Ele. pertence ao Senhor. A Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. Glória a Jesus. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante do nosso Deus. Diante dele, Glória ao Senhor. Glória a Jesus. nós rendemos. Louvado seja É o Senhor. tudo por Ele, A Ele a honra, a glória, a louvor, como sempre. a Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele,
seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que nesta noite, meus amados, nosso coração ele se desperte. E a palavra é: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Hoje é noite de se reconciliar com Deus. Deus te chama. O momento é terrível, mas Ele fala: lembra-te e arrepende. O convite do Senhor não traz peso, mas nos dá a consciência daquilo que Ele tem de melhor para nós. Feche seus olhos, vamos orar.